Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu vou contar pra vocês quais foram meus lidos de janeiro, os primeiros livros que eu li em 2021. Vocês costumam me perguntar bastante sobre os livros que eu leio, até pelo interesse de vocês na psicologia da moda, e já convido vocês para o grupo de estudos que vai iniciar em março, onde a gente vai explorar muito mais esse assunto e a gente vai discutir junto no grupo de estudos vários textos muito interessantes sobre a psicologia da moda. Eu vou falar para vocês sobre os livros que eu li em 2021, fazendo como eu faço lá no Instagram. Às vezes eu faço uma revisão, né, dos livros que eu leio, e eu trouxe aqui pro YouTube pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, os primeiros livros que eu li foram, na verdade, que eu revisitei, né, foram esses dois aqui do Marco Antônio Coutinho Jorge, que são Os Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan. Ele tem uma linguagem bem densa, bem característica, né, da psicanálise, é um livro teórico, então ele vai ser bem específico para quem é da área da psicanálise e precisa estudar até para os casos clínicos e para a formação. Então dei uma revisitada nesses livros. Então na categoria densidade e caráter, né, ele é de caráter teórico e ele tem uma densidade bem profunda, até porque ele é um livro pra gente revisitar a teoria e aprender junto com o Coutinho, que é maravilhoso. Pontos positivos desse livro, eu acho que o Coutinho, ainda falando sobre psicanálise, ele consegue abordar o assunto de uma forma muito leve, com muito conhecimento e destrinchando de uma forma bem acessível pra gente entender, né? Vamos combinar que Lacan já não é aquelas coisas, né? Não é tão fácil da gente entender. Então o Coutinho, ele começa a fazer, assim, essa leitura teórica e histórica também, né? Então de Freud a Lacan fica bem interessante da gente aprofundar os casos. Pontos negativos, não sei se eu teria um ponto negativo, né? Até porque ele é um livro para psicanalistas, então eu acho ele um livro ótimo. Talvez para um público leigo não seja tão indicado se você não tem acesso à psicanálise, né? Mas também não é impossível de efetuar alguma leitura. Então a minha conclusão é que ele é um livro excelente para quem tá iniciando no percurso ou para quem já tem um longo tempo, né, no percurso da psicanálise, porque, enfim, são aquelas bíblias que a gente revisita quando a gente precisa, né, dar uma atualizada aí na teoria e, enfim, revisitar alguns conceitos também é sempre importante. Vamos pro segundo livro, que acho que já comentei com vocês, né, nos favoritos de 2020, terminei de lê-lo em 2021, que é Da Geladeira ao Divã, Psicanálise da Compulsão Alimentar. Esse é um livro interessantíssimo. Ele tem uma linguagem muito acessível para psicanálise, tá? Super, super, super acessível mesmo. Ele traz alguns artigos. A abordagem dele é através da Melanie Klein, que não é a minha teórica favorita, mas que a gente consegue observar alguns pontos bem interessantes para aprender, né, ou se aprofundar nessa questão dos transtornos alimentares. Aqui ela vai falar sobre compulsão, mas ela também faz esse paralelo com a psiquiatria e os transtornos, então é super interessante. Eu não diria que é um assunto leve, então ele tem uma densidade que é um pouco mais pesada e um caráter reflexivo e teórico, né, que a gente consegue refletir sobre várias coisas. Pontos positivos, eu acho que ele é um livro tranquilo de ler, rapidinho, né, ele tem uma linguagem bem acessível e acadêmica, eu gosto bastante disso, tem bastante referência, dá pra gente procurar no que tem aqui, né, pra gente se aprofundar ainda mais, então eu adorei esse livro. Pontos negativos, não consigo ver um ponto negativo. Ah, tem sim, pera aí. Em algum momento aqui a minha edição veio com a página sem impressão. Ai, pera aí, acho que tá aqui, ó. Olha só, esse é um ponto negativo, porque, enfim, apagou aqui, tive que lidar com a falta, que é não conseguir ler o que estava escrito aqui, que era bem interessante, né? Enfim, esse é um ponto negativo, a editora, mas o conteúdo é bem interessante. O terceiro livro que eu finalizei e que pode ser uma surpresa pra vocês é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu já trouxe esse livro em vários momentos aqui pra gente discutir. Ele é um livro excelente, mas eu só consegui terminá-lo mesmo, ler até a última página em janeiro. Ele é um livro extremamente denso,
Então, eu acho que a gente precisa ler aos poucos mesmo, digerindo, né? Muitas pessoas aí precisam de uma preparação pra falar, não, estou preparada pra ler esse livro. Então, ele tem uma densidade bem pesada, um caráter informativo, mas também teórico, né? Muitas pessoas dizem, porque tá desatualizado, enfim. Eu acho que esse livro é um clássico e toda mulher deveria lê-lo. Enfim, ele vai falar sobre como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. E é indispensável a gente fazer essa leitura. Inclusive, no ano passado, a gente fez um grupo de estudos gratuito para discutir um pouquinho sobre ele. Foi muito interessante. Enfim, gente, não tem ponto negativo. Acho que o único ponto negativo é que ele acaba. Eu quero ler mais livros da autora. Me contem aqui se vocês já leram esse livro. Eu sempre indico esse livro aqui pra vocês, porque ele é realmente incrível. Outros livros que eu li, né, agora no Kindle. Eu uso o aplicativo do Kindle pra ler no iPad mesmo. E o livro que eu li muito rápido foi O Casaco de Marx, que é um livro encantador pra quem gosta de moda, pra quem gosta de, enfim, rever essas questões com a moda e com o luto também, né? É bem interessante, assim. Ele fala numa perspectiva histórica, né? Sobre o valor das roupas. E ele vai traçando aí toda uma questão social, histórica e também afetiva das roupas. E como eu falei pra vocês, com relação a um luto também. Tem trechos lindíssimos, a gente olha pras roupas de uma outra forma quando lê esse livro, né? Quem sabe um pouquinho sobre a história da moda, a história das roupas, dos tecidos já tem uma ideia, assim, né, do valor de uma roupa, de uma peça, mas aqui ele vai falando sobre quanto Marx também penhorava muito das suas peças de roupa, do quanto ele foi proibido de entrar nos locais porque ele não tinha a roupa adequada para entrar, enfim. É um livro que abre várias discussões super interessantes. Recomendo vocês lerem o livro. Eu achei ele muito leve, ele tem um caráter, assim, quase de uma literatura, mas ele também é informativo. Adorei. Outro livro que eu li foi Estratégias da Neurose Obsessiva, do Luiz Renato Gazola, que é um livro também bem teórico da psicanálise. Ele tá, inclusive, no Kindle Unlimited. Importante pra gente entender um pouquinho dessas estruturas, né? E o outro livro que eu li foi A Neurose Obsessiva, da Maria Anita Carneiro Ribeiro. Esses dois livros comprei para estudar casos clínicos, enfim. Então, ele tem um caráter denso, muito denso. E teórico, né? Então, pontos positivos desses dois livros é que eles são livros específicos para quem é psicanalista e para quem precisa ou quer, né? Ou tem essa demanda aí de ler sobre a neurose obsessiva. Ele dá uma grande base pra gente entender, né, sobre essa estrutura. Outra questão é que, enfim, eles são livros super densos, precisa de uma conversa, enfim, ou de uma base bem importante da psicanálise para entender todos os conceitos que tem aqui, né, principalmente esse do Luiz Renato Gazola. Ele é um livro bem teórico. Então é interessante você ler com a ajuda de um psicanalista mesmo para discutir o livro, para entender e compreender um pouquinho melhor, né? Principalmente em supervisão. E é isso, gente. Os livros desse mês foram esses. Li bastante, né? Mas, enfim, agora eu tô em outro ritmo de leitura. Não sei se teremos lidos do mês em fevereiro. Continuo lendo, mas acho que nesse volume não sei se vou atingir. A questão aqui é fazer algumas indicações e recomendar a leitura para vocês de alguns títulos, né? Espero que vocês tenham gostado. E em março eu espero vocês no grupo de estudos de psicologia da moda pra gente discutir mais um pouquinho desses temas. Um beijo e até mais!